Sempre quando nós vamos tomar uma decisão, comprar, não comprar, fazer qualquer coisa, né, em relação às nossas direções com o nosso dinheiro, o nosso cérebro ele está processando várias informações e está fazendo uma escolha. Há uma tendência muito grande que, a partir de tudo aquilo que a gente foi vivendo, as experiências que nós fomos consolidando, nossas crenças, os nossos traços de personalidade, que tudo isso vá meio que desenhando a forma com que a gente pense e aí, consequentemente, vai direcionando as nossas escolhas. Então, uma coisa que também eu já falei em inúmeros estudos e podcasts aqui é justamente o fato de que os nossos pensamentos, eles vão alterar as nossas intenções, né? Ou seja, nossas atitudes alteram as nossas intenções e isso direciona nosso comportamento. Inclusive, eu fiz um episódio há uns 2, 3, 4 episódios atrás, que eu falei muito sobre cada pensamento e como nós quebrarmos a objeção de cada um desses pensamentos. E isso é muito importante. Só que o que acontece? Esses pensamentos, eles são muito arraigados. É como se... pensa na hora que tu vai tirar... Meus exemplos são maravilhosos. Fiquei pensando qual era o exemplo que eu podia dar, e aí eu lembrei da minha infância colhendo mandioca. E aí eu fiquei pensando, porque a mandioca, ela, obviamente, né, ela é uma raiz e ela vai se prendendo na terra. E aí, para que tu consiga colher a mandioca, tu tem que fazer uma forcinha ali e puxar para conseguir tirar ela da terra. Tem algumas que são mais fáceis, tem outras que são um pouco mais difíceis. É exatamente isso que acontece dentro dos nossos pensamentos. Tem alguns pensamentos que vão ser alicerçados no que nós chamamos de crenças centrais, ou seja, são aquelas crenças muito fortes, aquelas verdades absolutas que nós temos sobre nós e sobre o mundo, e aí vai ser aquela que vai ser mais difícil arrancar da terra, né? Eu falei mandioca. Ai, começamos o episódio maravilhosamente, dando exemplo de como colher mandiocas, e aí eu fiquei lembrando que, na verdade, mandioca é uma palavra do Rio Grande do Sul, né? Que na maior parte dos lugares não se fala mandioca, se fala aipim. Então, para quem ainda não estava entendendo do que eu estava falando, eu estava falando de aipim. Então, o aipim, que é mais duro de ser tirado, né? Aquele que está bem alicerçado na terra, é a nossa crença central. E aquele que é mais molinho, que tu tira e que consegue fazer mais facilmente, é as nossas crenças intermediárias. E aí, quanto mais denso é, quanto mais difícil é tirar o aipim, mais difícil é trocar esse pensamento. E mais ele vai te direcionar às tuas escolhas. Então, tem coisas na nossa vida, verdades absolutas que nós temos, que elas estão tão arraigadas, que por vezes a gente nem percebe que elas estão direcionando os nossos comportamentos, porque nós nem percebemos, nós nem as questionamos. Tu não questiona aquela verdade. É como se tu fosse colher o aipim e tu tenta um pouquinho e diz assim, é tão difícil, não tem nem como colher, deixa aí. E aí tu nem questiona que, tipo, tá, mas quem sabe eu posso tentar uma outra estratégia, utilizar alguma ferramenta. Não, tu nem cogita outra estratégia. Tu tentou um pouquinho ali, tu viu que tava muito firme, tu tipo, esse aí deixa apodrecer na terra, porque não tem como tirar. Tu não questiona outras formas de tirar ele da terra. Então tu deixa ele na terra. É isso que tu faz com os teus pensamentos. E mais do que isso, esses pensamentos que estão ali intocáveis e que tu não tá nem cogitando arrancá-los dali, eles conduzem as tuas decisões de forma completamente automáticas e ainda criam justificativas que modulam aqueles que, porventura, seriam fácil de serem arrancados. Como assim, Jéssica? Agora essa mistureba de coisas da terra, do aipim, da mandioca e eu me perdi no assunto. Ó, eu vou concatenar a ideia da minha explicação didática com a teoria. Quando eu tenho crenças nucleares muito fortes, muito bem estabelecidas, essas crenças elas vão direcionando os nossos pensamentos e elas vão servindo também de apoio para gerar justificativa, para convencer outras coisas de que aquele seria o caminho adequado. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil.
Digamos que tu tenha uma crença muito forte de incapacidade, que uma das tuas crenças centrais é o que a gente chama de crença central de desamparo, que está diretamente ligada com essa sensação de incapacidade, essa sensação de que eu não dou conta, essa sensação de que independente do que eu faça, eu sempre vou colher os mesmos resultados. Então nós temos essa construção. Ao ter esta construção, esta crença, ela direciona outros pensamentos. Então, tu vai pensar assim, eu vou cuidar das minhas finanças. Eu vou resolver o meu problema financeiro. Aí tu vai pensar assim, não adianta, eu nem vou tentar. Porque eu já tentei outras vezes e não funciona. Essa coisa de ficar controlando o dinheiro não funciona para nada. Essa coisa de fazer planejamento financeiro não funciona para nada. Isso aí é coisa só de rico. E aí tu não começa. Então, entendeu que existe uma crença nuclear de incapacidade, e essa crença nuclear de incapacidade, ela gera justificativas que convencem uma outra crença, que é a tua relação com o dinheiro, e faz com que tu tenha inação, tu não age, porque tu já construiu aquilo, e aquilo serviu de justificativa para manter um comportamento de não ação. Eu preciso de um segundo, porque como tu, talvez, não sei se aparece aí, mas a Pituca tá desesperada pra entrar. Vou abrir a porta pra ela. Pronto. Pituca devidamente deitada na sua cama. Se eu pudesse virar a câmera que não gerasse tanta alteração assim na configuração, eu virava. Aí ela deita na cama e fica com o coisa mó bonitinha. Voltando. Então, o que eu quero dizer? Existe uma verdade absoluta, que é lá o aipim muito preso na terra, que ele por si só já é danoso, mas ele potencializa este desafio. Por quê? Porque ele gera modulação para outros pensamentos que também acabam te desviando do que seria o comportamento adequado. A grosso modo, é como se você mesmo fosse construindo justificativas para te convencer de que determinada decisão é racional, quando na verdade o que tu tá fazendo é só usando essas crenças que são disfuncionais, mas que são muito fortes para justificar determinadas escolhas que nada tem a ver com a vida que você gostaria de construir. Isso é bem relevante. Isso é bem importante de nós entendermos. É esse mecanismo de que eu tenho como se fosse um condicionamento, e esse condicionamento, ele vai gerando essas justificativas que vão parecendo com que aquelas decisões, elas são racionais, quando na verdade não são. E quando a gente fala de desperdício de dinheiro, isso acontece fortemente, porque tu vai gastando o teu dinheiro com coisas que aparentemente são importantes, são relevantes, e tu constrói toda uma historinha para te dizer assim, eu tô fazendo isso por causa daquilo outro, por causa daquilo, quando na verdade aquilo ali é só uma construção de justificativas pautado lá na tua crença nuclear e que estão direcionando o teu comportamento e que no caso do dinheiro estão fazendo com que tu fique com o bolso vazio. Esses teus pensamentos, na realidade, estão esvaziando o teu bolso. Porque tu tá construindo um nível de justificativa que tá fazendo com que tu tenha escolhas que não são coerentes. Então, a primeira coisa quando a gente pensa em desperdício de dinheiro, nós temos que nos antenar. O que tá passando na minha cabeça para que essa decisão ela seja tomada?